Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes darei explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Enquanto uma classe se esforça em estudar a vida do Salvador e procura seriamente corrigir seus defeitos conforme a palavra de Deus, a outra classe se afasta da verdade bíblica que pode expor os seus erros. Então, mesmo que eles tenham aparência de religiosos, eles são rejeitados por Deus e são chamados de não guardadores da lei. A igreja nunca foi composta inteiramente de verdade, pureza e sinceridade. Quando Jesus iniciou seu ministério terrestre, ele escolheu homens que eram falhos de caráter, mas que foram abençoados por seus ensinos e o seu exemplo. Eles tiveram a oportunidade de enxergar os seus próprios erros e corrigi-los. Entre os 12 discípulos havia um traidor. Judas foi aceito, apesar de seus defeitos de caráter. Ele estava ligado aos discípulos e, através dos ensinamentos e o exemplo de Cristo, ele poderia aprender como desenvolver um caráter cristão. E isso o levaria a enxergar os seus erros e arrepender-se. Judas escolheu não caminhar na luz, impedindo que ela brilhasse sobre ele. O prazer pelo pecado abriu espaço para as tentações de Satanás. Os traços do seu caráter pecaminoso se tornaram predominantes. Ele permitiu que sua mente fosse controlada pelos poderes das trevas. Ele se tornou amargo quando suas falhas foram reprovadas e isso o levou a cometer o crime de trair o mestre. A perseguição veio somente para aqueles que estavam dispostos a abandonar tudo pela verdade e se tornaram discípulos de Jesus. Enquanto a perseguição à igreja ocorria, ela permanecia relativamente pura. Porém, quando a perseguição acabou, as pessoas que começaram a adentrar a igreja eram menos sinceras e devotas. Isso abriu um espaço para Satanás entrar na igreja. Não pode haver união entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas. E também não pode haver união entre seus seguidores. Quando os cristãos aceitaram se unir com os pagãos que eram meio convertidos, eles começaram a descer uma ladeira escorradia que os levou mais e mais longe da verdade. Satanás se alegrou por ter enganado muitos seguidores de Cristo. Agora o inimigo focaria o seu poder sobre aqueles que ele tinha enganado, inspirando-os a perseguir aqueles que tinham permanecido fiéis à verdade. Quem melhor para se opor aos fiéis cristãos do que aqueles que uma vez foram também defensores da verdade? Esses cristãos apostatados se uniram com o bando de meio-pagãos e começaram a guerrear contra a doutrina de Cristo. É preciso um esforço gigantesco da parte dos fiéis para permanecer firme contra os enganos que foram introduzidos na igreja. A Bíblia não era mais aceita como padrão de fé e o princípio de liberdade religiosa era agora chamado de heresia. Após um longo e severo conflito, alguns poucos fiéis decidiram se separar da igreja se ela continuasse a viver em mentiras e erros. Eles viram essa separação como uma necessidade se eles quisessem obedecer à palavra de Deus. Na tentativa de manter a paz e a unidade da igreja, esses cristãos estavam dispostos a fazer qualquer acordo desde que fosse coerente com a palavra de Deus. Contudo, se a unidade fosse apenas alcançada através da transgressão da verdade, então seria melhor haver a separação. Muitas vezes eu me pego pensando, o que seria da igreja e do mundo se todos os cristãos vivessem esse princípio? Na minha opinião, existe uma diferença alarmante no que diz respeito às doutrinas
que são os pilares da fé cristã. Existe um pensamento em muitos ciclos cristãos de que a doutrina não é algo em que precisamos gastar muito tempo nos preocupando ou discutindo. Como resultado, essa filosofia, falsas teorias que os cristãos primitivos arriscaram suas vidas tentando combater, agora são aceitas por milhares que se dizem seguidores de Cristo. Ouça essa citação de um estudo conduzido por George Gallup Jr. e Michael Lindsay. Os cristãos não conseguem defender suas crenças. Eles estão susceptíveis ao movimento da nova era. Eles vão em todas as direções, mas não sabem no que acreditam e por que acreditam. Eles não têm base para julgar outras influências. Continua a dizer, os americanos estão praticando um tipo de religião faça você mesmo, custe o que custar, escolhendo entre as crenças e práticas de várias tradições de fé. É uma situação perigosa porque as pessoas se tornam vítimas de todo tipo de falsa doutrina. Eles consideram cristãs coisas que não são cristãs. A maioria dos americanos considera a Bíblia como uma coleção de escritos inspirados, mas nem tudo deveria ser tomado literalmente. Esse movimento que compreende a Bíblia como sendo inspirada, mas não necessariamente a vigente palavra de Deus, é uma das mudanças mais dramáticas entre as crenças religiosas desde 1960. Em 1963, 2 em cada 3 pessoas viam a Bíblia como a vigente palavra de Deus, a ser tomada literalmente palavra por palavra. Hoje, apenas 1 em cada 3 pessoas ainda continua com essa interpretação. Esse é um comentário muito triste a respeito da igreja cristã atual. Aqueles cristãos primitivos eram pessoas apegadas à palavra de Deus, resistiam firmemente em abrir mão das verdades bíblicas. Como resultado, muitos deles perderam a vida. O fato de que o justo pode sofrer perseguição na mão do perverso tem se tornado motivo de grande perplexidade para muitos, até mesmo entre os cristãos. Alguns estão até dispostos a descartar a sua confiança em Deus porque o perverso está prosperando, enquanto o justo está sendo atormentado pelos poderes do mal. Eles se perguntam como Deus, que é justo e misericordioso e infinito em poder, pode tolerar tanta injustiça. Bem, eu não me considero qualificado para responder essa questão, mas quando eu vou à palavra de Deus, eu vejo milhares de evidências do seu amor e sou orientado a não duvidar de sua bondade, pois eu não consigo entender as obras de sua providência. Jesus disse aos seus discípulos, profetizando sobre as dúvidas que iam surgir nos dias de sofrimento e escuridão, João 15, 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Jesus sofreu muito mais do que qualquer sofrimento que a crueldade humana pode provocar. Jesus nunca irá esquecer ou negligenciar suas crianças, mas às vezes Ele permite que os seus filhos sejam colocados na fornalha da aflição para serem purificados e, através do nosso exemplo, outros possam ser convertidos.